É isso, pessoal. Um ótimo dia para você, uma ótima manhã para você, uma ótima tarde. A hora que você estiver vendo esse vídeo, muito obrigado a você que faz parte desse projeto, desse canal aqui também. Nos ajude compartilhando e mandando para outras pessoas também esse vídeo, que é muito importante a gente divulgar também esse vídeo aqui, que a gente vai colocar coisa muito importante agora de manhã. São assuntos que são muito importantes. Vamos falar sobre a notícia de ontem, né, que foi dada pela vereadora do PT, né? E vamos falar também sobre a verdade e divergência. O que seria isso? O que aconteceu com o presidente no dia de ontem, né? O que aconteceu com o presidente no dia de ontem? Quem não sabe, o presidente ontem saiu em todas as mídias, né? Não tem como saber. E a gente vai conversar sobre isso hoje, aqui para você agora de manhã, para comentar sobre esse assunto, que é muito importante a gente comentar, né? Então, a gente vai começar com essa questão do presidente, né, que foi ontem. E esse blogueiro, ele tocou dois assuntos também, que eu vou comentar aqui para você. Que são dois assuntos muito importantes também. Ele falou sobre a reforma tributária, que não foi colocada. Mas a gente precisa entender o seguinte, né, com relação ao que a reforma tributária não foi colocada, né? Ou seja, e questão do veto, né, que tem outras pessoas que não sabem também essa questão, né? A questão do veto do presidente. O presidente vetou, mas o Congresso derrubou, né? Ou seja, tem muitas pessoas que não sabem o que significa isso. E eu vou explicar para você justamente o que acontece. Tem um projeto na Câmara, o projeto na Câmara vai para a Câmara, com esse programa federal, né? E se esse projeto não for de acordo com o interesse do Brasil ou o interesse do presidente, ele vai lá e veta, né? O presidente pode vetar essa questão, ele pode vetar, sim, pode, ele tem esse poder de veto, mas existe uma outra legislação dentro da própria Câmara que pode levar ao anulamento do veto, né? Significa anulamento seria derrubar o veto, né? Se tiver um certo deputado lá que queira que esse projeto vá para frente, por exemplo, esse projeto não seja vetado, esse projeto vai para a Câmara, né, com assinatura do presidente, vetada, né, pelo presidente, e vai diretamente para a Câmara e a Câmara decidirá o que fazer. Ou seja, o projeto volta para a Câmara e para o Senado e eles decidem o que fazer. Ou seja, se eles decidirem vetar ou derrubar o veto, aí sim, aí as coisas continuam e a Câmara assume a responsabilidade do próprio veto. Ou seja, eles terão assumir o que aconteceu com a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, o presidente foi lá, vetou essa lei, né, porque era muito dinheiro, era um valor exorbitante que ia sair da União, né, um valor muito alto, né, para dar para os artistas, para dar para vários ali amiguinhos, até mesmo amiguinhos do próprio o condenado aí também, o Lula, né, eu vou falar sobre ele depois. Ou seja, tudo isso foi vetado, foi derrubado pelo Congresso. O Congresso foi lá, derrubou o veto. Eles assumiram essa dívida. Agora a Câmara assumiu a dívida que são feitas pela própria Câmara. A Câmara tem que assumir agora o valor da dívida, né? Ou seja, mais dinheiro, que é dinheiro dos impostos que vai para esse tipo de coisa. Sim, verdade. Mas o presidente, ele fez a parte dele. Ele fez a parte de vetar esse dinheiro para que não fosse ser usado de uma certa forma errada. Mas infelizmente a Câmara foi lá e derrubou. É o que acontece muitas vezes quando um projeto tem interesse pela Câmara, mas não tem interesse do presidente. O presidente pode vetar, né? Ou seja, ele pode ir lá vetar essa questão e depois a Câmara vai lá e derruba. É o que aconteceu várias vezes esse ano, né? Esse ano, no ano passado, várias vezes a Câmara foi lá, teve um projeto mesmo que o presidente vetou, um outro projeto, não me lembro qual agora, mas a Câmara
através do regimento da Câmara, eles foram lá, derrubaram. Isso acontece. Foi o fundão eleitoral. Ou seja, era, se não me engano, de 400 bilhões, eu acho. E a Câmara foi lá, derrubou. Ou seja, o presidente não pode, depois que ele derruba o veto do presidente, ele não pode fazer mais nada. Ele tem que seguir a norma que existe dentro do regimento e também na Constituição brasileira. Nós não podemos esquecer que nós temos uma Constituição brasileira desde 1938. Quem não sabe, procura ver. Tem na internet, tem ela em PDF. Você vai ler todos esses artigos que eu estou falando para você aqui. É isso que a gente precisa entender, né? Muitas vezes a gente pensa, o presidente vetou, mas foi lá, a Câmara derrubou. Mas por que ele não vetou de novo? Não pode, ele não pode fazer isso. Existe um processo para tudo isso, né? É isso que a gente precisa entender. É isso que a gente precisa avaliar também, né? Porque ele colocou lá, por que o presidente não vetou a questão lá, uma questão que eu não lembro qual, que o blogueiro falou, né? Mas é justamente isso que as pessoas precisam entender, né? Que muitas vezes o presidente pode vetar, pode, mas a Câmara também pode derrubar esse veto, né? Ou seja, isso é possível através dos regimes da Câmara, né? A Câmara pode, até mesmo a Câmara Municipal, né? Para quem não sabe, tem lá o regimento na Câmara Municipal também, que o prefeito quer aprovar tal coisa, os vereadores querem aprovar tal coisa, o prefeito não está de acordo, né? E a Câmara pode chegar e vetar, mas, quer dizer, pode derrubar o veto do prefeito. Vai o prefeito, governador, qualquer outra coisa que exista, né, através do meio político, pode ser derrubado através da Câmara, né? Ou seja, o vereador, ele tem esse poder, né, nas mãos, que são vários vereadores. Tem vereadores que tem vereadores que tem 15, 16, né, dependendo da cidade, tem mais vereadores do que o próprio Congresso, né? Então, isso é bem diferente, né? Tem, dependendo da cidade, tem a outra cidade onde eu morei, que é Maricá, se não me engano, acho que tem 15 vereadores ou 17 vereadores, se não me engano, né? Ou seja, lá pode acontecer isso também, né? Eles têm esse poder, né? É maior que o presidente, sim. Se você quiser, né, o presidente da Câmara, e junto com diversos parlamentares, pode derrubar o presidente da República, né? Eles podem derrubar o presidente, né? Ou seja, isso também é possível. Entendeu, pessoal? Então é hora da gente começar a entender essa questão política, começar a entender também o que acontece, né? É claro que esse blogueiro pode ter sido colocado ali plantado, como já aconteceu outras vezes, né? Teve uma vez também que apareceu lá acho que foi um cubano, um africano, que falou que o presidente era genocida. Gritou aí, presidente genocida, na casa dele. Foi na casa dele, no cantinho ali onde ele fala com o pessoal, e chamou ele de genocida. Essa pessoa foi plantado ali, né? Por um deputado, não vou falar o nome dele aqui, mas foi plantado, né? E até mesmo por uma emissora de TV. Ou seja, a gente tem havendo tudo isso acontecer, até porque eles estão com medo do presidente ganhar as eleições. E por isso eles vão plantar e vão colocar pessoas para conseguir enganar você. Esse é o objetivo maior, né? Porque sabe que o presidente está na frente, sabe que o presidente tem maior possibilidade de ser novamente presidente da República. Isso é o que é mais perigoso para eles, porque todo o dinheiro que eles estão perdendo agora é muita coisa. Se você tiver uma ideia de quanto essas pessoas já perderam, né, com o dinheiro que o presidente tirou das mãos dessas pessoas e deu para o povo, é muita coisa. É muita coisa. Estou falando de milhões de reais que eram desviados todo mês, até mesmo nas campanhas.
campanhas, era muito dinheiro que chegava para vários municípios, cidades, através das ONGs, através dos institutos. Era muito dinheiro. Eu tô falando de muito dinheiro. Não é pouquinho, não. Não é 500 mil, 5 mil. Não, é muito, muito mais que isso, que era desviado para suas campanhas. E hoje eles fazem o quê? Eles fazem o mesmo projeto, só que através de uma legislação da Câmara, para conseguir objetivos como esse. O fundão eleitoral foi a mesma coisa. Eles fizeram o fundão eleitoral, o presidente foi lá, vetou, beleza. Mas eles derrubaram o veto. Justamente porque eles queriam dinheiro para suas campanhas. Eles precisam de dinheiro para suas campanhas. Por isso que lançaram o quê? Simone Tebet. Porque não tinha onde colocar tanto dinheiro, né, nos seus partidos. Ou seja, eles tinham que colocar alguém. Aí lançaram Simone Tebet, que é um fracasso também. Como pode ter colocado ali até uma pessoa com cadeira de rodas para dizer assim: ah, eu sou a favor dos direitos humanos, eu sou a favor de não sei o que. Mas essa pessoa é totalmente a favor da China. A favor da China. De todos os projetos feitos pela China. Sabe o que é o projeto da China? Socialista. O projeto da China é socialista. Lá as pessoas são escravas. Trabalham como escravo de dia à noite. De dia à noite para receber um dinheirinho. Pouquinho. Muito pouco. Essas pessoas são obrigadas a trabalhar. São obrigadas a trabalhar como escravas na China. Ah, mas hoje a gente precisa, né? Porque a gente precisa do computador, a gente precisa não sei o que. Essas pessoas são feitas como escravas. E quem não seguir quem não seguir ali a determinação do presidente lá, vai pra forca, ou vai preso, ou vai pro campo de concentração. É isso que acontece na China. Pra você ter ideia, essas pessoas acreditam no ponto. Essas pessoas acreditam nessas pessoas. Infelizmente tem muita gente que acredita. E isso é cada vez mais frequente. A gente está vendo aí acho que foi uma deputada do PT que falou que a igreja é facções criminosas. Facções criminosas. A igreja, o ponto religioso onde está acontecendo na Noruega, vários padres sendo presos. Vários sacerdotes, pastores estão tendo que sair de lá andando. Religiosas estão tendo que sair de lá andando. Quilômetros e quilômetros andando das suas igrejas. Rádios estão sendo fechadas. Isso está acontecendo na Noruega. E aí? Como é que você imagina tudo isso? Como é que você vê tudo isso? Né? A gente precisa acordar, pessoal. A gente precisa acordar muito. As eleições desse ano precisa ser uma decisão definitiva. Porque a gente precisa acordar para essa realidade. A gente está vendo um candidato falar mal das igrejas, criticar as igrejas. E não espere que, se ele for eleito, ele vai mudar alguma coisa na igreja. Porque ele vai tirar tudo aquilo que a gente tem de valor dentro da igreja e vai colocar até mesmo a imagem dele, se for possível. É isso que eu estou falando para você. Acredite porque eu estou falando. Isso vai realmente acontecer. Isso não é brincadeira. Isso é real. Estamos enfrentando o fim dos tempos. E essa pessoa, esse candidato, ele está disposto a destruir todas
a nossa liberdade religiosa. Isso é muito sério. E nós, como os cristãos, como os católicos, como evangélicos, com qualquer determinação, nós temos o dever de lutar pela nossa liberdade. A nossa liberdade religiosa está correndo um sério risco. Isso eu preciso dizer para você todos os dias aqui. A nossa liberdade religiosa está correndo um sério risco. Isso que está acontecendo na Noruega é apenas uma parte do que vai acontecer com o Brasil, se essa pessoa ser realmente eleita. Eu acredito que não vai, eu acredito que não, mas existe um grande perigo se isso acontecer. Ele quer tirar toda a nossa liberdade religiosa, seguindo a Agenda 2030. E isso é muito sério. Eu preciso colocar isso para você que está indeciso, para você que não decidiu ainda quem vai votar. E isso é muito importante a gente divulgar isso para você, porque hoje existe um grande perigo com a nossa liberdade religiosa. Eu estou falando aqui só, padres estão falando sobre isso, pessoas estão falando sobre isso. Tem muita gente que está aí na internet divulgando isso, porque isso é verdade. Ele tem falado muito, cada vez mais, que ele faz um comício, ele faz um momento, ele fala sobre isso. Ele fala que vai tirar a liberdade das igrejas, vai regulamentar as redes sociais. Isso é o quê? O que aconteceu com o Oswaldo Eustáquio é muito pouco o que vai acontecer se o Lula voltar. Muito pouco. O Oswaldo Eustáquio, ele foi preso, ele caiu, eles jogaram ele do banheiro, espancaram ele, e depois ele quebrou a perna. E disseram, foi um acidente. Mas não foi um acidente. Pra você ter ideia. Sabe quem fez isso? Aqui no Brasil. Isso aconteceu no Brasil. Oswaldo Eustáquio, jornalista. Só porque estava mexendo com pessoas do próprio sistema. O que aconteceu com Alan? A mesma coisa. Ele teve que sair do país para poder sobreviver. O Alan Santos. Ele teve que sair daqui porque o nosso sistema jurídico queria prendê-lo de qualquer preço, porque ele estava mexendo com o sistema. Mexendo com o sistema. E isso a gente precisa falar. A gente precisa divulgar, para que as pessoas entendam o perigo que acontece se essa pessoa realmente retornar ao poder. Então, pessoal, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa acordar para essa realidade. Porque muitas vezes a gente pensa, votar no Bolsonaro, o Bolsonaro é, sei lá, maluco, não sei o que mais. Mas a única pessoa que está decidida a mudar o Brasil e a mudar e a correr atrás da sua liberdade é esse cara. A única pessoa que está disposta a tudo isso, lutando contra o sistema, mesmo que ele esteja ali enfrentando o sistema, ele está ali lutando por nossa liberdade. Desde o início, desde 2019, que ele vem lutando com todas as forças que ele pode fazer para defender a sua liberdade. E isso precisa ser colocado, isso precisa ser falado, isso precisa ser divulgado. Porque a única pessoa que está defendendo realmente a sua liberdade se chama Jair Messias Bolsonaro. Não tem outro. Não tem o Ciro,
não tem Simone Tebet, não tem lá o esqueci o nome do outro, não tem o Lula, é apenas essa pessoa, Jair Messias Bolsonaro, que é o único que está ali lutando com todas as forças que ele tem para não deixar o Brasil cair nas garras da esquerda novamente. Se o Brasil cair nas garras da esquerda novamente, será o caos, será pior do que a Venezuela, que todas as nossas riquezas serão distribuídas para esses países. Sabe para quê? Para servir a esses ditadores que estão lá. Eu mostrei aqui semana passada, no vídeo, no áudio, né, na rádio BPN, tudo isso, né, que aconteceu na Venezuela foi a mesma coisa que o PT fez aqui no Brasil. A mesma coisa. Eles levaram para lá os médicos cubanos, começaram a mandar dinheiro para lá, começaram a mandar dinheiro para não sei para onde, não sei para onde, para onde. Pegaram todas as riquezas, né, um país rico, né, como foi a Venezuela, e começaram a mandar dinheiro para lá. E a Venezuela começou a ficar pobre, 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 e hoje tem pessoas que estão comendo cachorro em vez de comida. É a mesma coisa que o Lula pretende fazer aqui no Brasil. É o mesmo projeto. E isso precisa ser colocado para você. Os amigos dele são os mesmos que são ditadores. Os mesmos que fazem parte de um projeto socialista. O Papa João Paulo II, ele colocou sobre isso, lá em 1980, sobre a ditadura que viveria todos esses países e que o Brasil também correria risco. Teve uma santa também da Igreja Católica, acho que foi Nossa Senhora de Fátima, que também falou exatamente isso que eu estou falando para você. O que está acontecendo na Noruega, o que está acontecendo em países ditadores também. Ou seja, os santos já se revelavam isso para as pessoas através das suas cartas, através do seu desempenho. E isso é o que precisa ser colocado para você. Que muitas vezes nós pensamos, nós buscamos, isso nunca vai acontecer, isso é mentira, isso não é real, isso nunca vai acontecer. Infelizmente, isso é real. E é preciso que a gente fique alerta. A gente precisa entender todo esse jogo que está acontecendo hoje. Estamos chegando ao fim dos tempos e nós precisamos acordar também para isso. É algo que a gente precisa entender. E o motivo que a gente precisa reeleger Bolsonaro é justamente esse. Não tem outro. Se a gente não eleger Bolsonaro, ninguém me ouve, Brasil. Mas eu vou votar no Ciro. Vou votar na Simone Tebet. Beleza. Mas não esqueça que o seu voto pode fazer diferença. Vou votar no Lula, vou votar na Simone Tebet, vou votar no Ciro, vou votar em qualquer outro. Beleza. Mas pode ser que seu voto, no último momento, faça diferença. E a gente precisa estar atento a tudo isso. O que falaram ontem da igreja, isso precisa ser colocado para você. A igreja é uma facção criminosa. Facções criminosas feito para a igreja católica, a igreja evangélica. Estão usando as igrejas como se fossem igrejas criminosas. E isso não dá para aceitar. Eu não vou aceitar isso mesmo. Eu preciso colocar isso para você porque isso é muito triste. Você falar que a igreja é uma facção criminosa, infelizmente, essa pessoa perdeu totalmente o caráter. E isso precisa ser colocado. Isso seria falta de vergonha na cara. Porque eles sabem
que a igreja é o meio religioso que nós temos. E nós precisamos, como cristão, como católico, como evangélico, com qualquer denominação, precisamos lutar cada vez mais para que essas coisas não aconteçam. Eles querem proibir você de ir à missa, proibir você de ir a uma celebração, de ir a um culto. E isso é mais do que isso. Eles querem fazer muitas outras coisas. Mudar a imagem, colocar a imagem de qualquer outra pessoa, tirar os crucifixos das partes religiosas, até mesmo das denominações políticas. Eles querem tirar tudo isso. Não pense você que lá vamos botar lá no Congresso tem um crucifixo. Eles querem tirar de lá. Tem um crucifixo na sua casa. Você precisa tirar esse crucifixo aqui. Na sua casa, eles querem proibir você de usar o crucifixo. Você está usando o crucifixo no seu corpo? Tira. Aqui você não entra. É isso que eles querem fazer com você. Você está usando uma imagem, uma camisa de Nossa Senhora, por exemplo. Eles querem proibir você de usar essa camisa. Eles querem mandar em você. É diferente do projeto que eles querem fazer. Nós precisamos entender isso. Entender que a Agenda 2030 está apenas se aproximando. Tem muita gente que não sabe, que não conhece essa agenda, que não sabe o que vem por trás dessa agenda. Porque o sistema, ele vai implantando em você devagarinho. Vai fazendo devagarinho, até que você adapte, até que você deixa lá. Não tem como fazer, não tem como fazer nada. É isso que eles querem. A agenda que eles têm é justamente essa. E o Lula está por trás também dessa agenda. O sistema precisa que o Lula seja eleito para que essa agenda se avance. É isso que a gente precisa colocar para você também. E a gente precisa estar atento a tudo isso. Porque esse projeto do Lula é um projeto que é totalmente fora da nossa liberdade. E nós precisamos cada vez mais acordar para isso. Entender esse jogo. Entender essa realidade, que muitas vezes é uma mentira atrás de mentira. E quando a gente começar a entender isso, quando a gente começar a rever tudo isso, a gente vai começar a entender. Tem muita gente ainda que já acordou. Tem milhões de pessoas que já acordaram. Mas tem muita gente ainda precisando enxergar isso. Precisando entender tudo isso. Eu também demorei a entender. Eu confesso que lá em 2012, quando eu vi o primeiro vídeo sobre isso, eu até cheguei e falei: caraca, isso nunca vai acontecer. Isso é impossível. Isso aqui é mentira. Eu achava isso também. Mas depois eu comecei a pesquisar, comecei a procurar pessoas também, comecei a ler, comecei a estudar e comecei a ver que realmente as coisas fazem sentido. Comecei a ouvir o próprio Olavo de Carvalho, que já falava sobre isso, O Olavo de Carvalho, que foi um grande filósofo, que falava sobre isso também. Ele colocou várias vezes assuntos com esse mesmo tema nos cursos dele, nos vídeos que ele fazia. Ou seja, ele colocou vários assuntos muito importantes. Esses assuntos hoje são lembrados de forma inevitável. E tudo que ele falou está realmente acontecendo. Tudo que ele falou antes, a profecia que ele falou antes, tudo que o Olavo de Carvalho disse está realmente acontecendo. Muita gente idolatra um pouco o Paulo Freire, mas o Olavo de Carvalho foi melhor que Paulo Freire.
até bispos católicos, né, que idolatra o Paulo Freire, mas Olavo de Carvalho foi melhor que Paulo Freire, porque ele colocou a verdade na lata. Paulo Freire foi um socialista, mas Olavo de Carvalho foi um cara que abriu os olhos de muitos brasileiros. E hoje a sua história mostra quem realmente foi Olavo de Carvalho. Um cara que mostrou a grande realidade e que salvou o Brasil. E hoje nós temos o presidente da República que salvou esse país. E com certeza será reeleito agora e vai salvar esse país de novo. Deus não vai deixar esse país cair nas garras do mal. Então, pessoal, a gente precisa acordar também para isso. Existe uma luta política? Existe. Mas também existe uma luta entre o bem e o mal. E isso cada vez mais fica claro. Para quem não entendeu isso ainda, procure entender. Que é muito simples. É só a gente ver um lado e a gente ver o outro lado. Só ver. Só enxergar os dois lados. Muitas vezes a gente consegue enxergar porque a gente só procura ver pela grande mídia. A mídia não vai mostrar isso. Mas muitas vezes a gente precisa enxergar aquilo que está no vídeo. O vídeo fala muito mais do que qualquer outra coisa. O presidente ontem, ele foi atacado por rapaz, ele caiu sozinho. Tem um vídeo, tem provas. Ele caiu sozinho. Ou seja, ele caiu sozinho. Ele se jogou no chão. Não foi derrubado. Ele mentiu que derrubaram ele. Depois o presidente ainda foi lá, ainda conversou com ele, mas ele não teve jeito, não teve conversa e foi embora. Simplesmente, eu fazia a mesma coisa, eu tentaria. Mas qual a pessoa? Será que o Lula faria isso? Ou mandaria espancar o rapaz? Vamos lá. Será que o Lula mandaria conversar? Vamos lá, chama o rapaz ali, vamos conversar com ele. Será que o Lula faria isso? Acho que não, duvido muito. Eu acho que a primeira atitude dele fazia o que ele fez com o outro rapaz lá. Ele não chamou o rapaz pra conversar. Ele levou o rapaz pra uma sala e espancou o cara. 3 rapazes estavam aí chamando ele de cena do crime. Ele errou? Errou. Mas espancaram o cara. Espancaram o rapaz. Tem provas, tem vídeos aí mostrando que o rapaz foi realmente espancado. E aí? Olha só a realidade. Mas infelizmente a mídia não deu destaque a isso. Algumas pessoas deram destaque para isso, mas outras pessoas não deram. A única pessoa que deu destaque para isso foi o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo também, que é jornalista, e divulgou isso. Foi lá, chamou o Kaique, né, que foi o Kaique que foi lá e fez o vídeo e colocou, né, e foi espancado lá onde o Lula estava. Ou seja, mas ninguém mais deu destaque para ele. Ou seja, pessoal, a gente está enfrentando um desafio muito grande. Eu falei agora das igrejas e eu continuo falando, porque a nossa liberdade religiosa é o melhor bem que nós temos, e isso não pode ser tirado de nós. Então, a gente começar a pensar o que está acontecendo na China, na Argentina, na Noruega, em vários países. A Argentina está chegando à inflação mais alta possível, mais alta do mundo. Tá chegando, tá em segundo lugar da Venezuela. Isso é muito sério. A Argentina é um país rico, um país que é rico. E quem tá lá é o amigo do Lula. Amigo do Lula. E o Lula, se for ganhar, vai começar a mandar dinheiro pra lá. Vai mandar dinheiro pra lá. O dinheiro que ia pra você, pros seus impostos, vai tudo pra lá. Ele vai mandar dinheiro pra lá, pra Venezuela, pra Cuba, como um programa médico cubano, de novo.
Tudo isso. Você quer isso de volta? Pensa nisso. Porque a gente precisa pensar também no bem que é para nós. Hoje está sobrando dinheiro. Amanhã não temos mais dinheiro. Está tendo dinheiro para aumentar o salário. Daqui a pouco vão aumentar os aposentados. Daqui a pouco vão aumentar os funcionários públicos. E aí? Vai dar aumento para um monte de gente. O Bolsonaro está vendo aí a possibilidade de aumentar várias pessoas aí a partir do ano que vem. Até mesmo os aposentados. Que precisa. Que são gente que vive por remédios. Aumento dá mesmo do Auxílio Brasil. Dá mais um valorzinho aí do Auxílio Brasil. Ou seja, ele está revendo tudo isso com o ministro da Economia, tudo isso. Ou seja, isso é o que? É ajudar o pobre, ajudar os mais necessitados. É pouco? Sim, é pouco. Mas nós podemos esquecer que nós passamos por uma epidemia gigante que levou muita gente para fora do emprego. Perderam os seus empregos. Já tinham um certo número de desempregados. E hoje a gente tem aí apenas 8% de desempregados. Sabe o que é isso? É uma gestão que faz realmente diferença. Ah, mas onde está isso, Carlos? Está no site do IBGE? Vai lá, procura. Site do IBGE, IBGE Brasil. Vai lá no site do IBGE e procura. Vê lá, a taxa de desemprego. Tá tudo lá. Os gráficos tá tudo lá. Então, é hora da gente começar a entender. A gente começar a rever tudo isso, né? E eu queria terminar com esse vídeo aqui, que é um vídeo que retrata o que eu acabei de falar. Não era nem para compartilhar, mas eu vou compartilhar porque eu tenho o símbolo da Jovem Pan. Mas eu acho que não tem problema não. Vamos lá. Presidente Tchutchuca, vagabundo e covarde. Desafiou o presidente a ir falar com ele. O presidente foi. Agora vamos pensar o seguinte: o que teria acontecido com esse rapaz se ele tivesse ofendido dessa forma uma outra autoridade da República? E vocês sabem de quem eu estou falando. Quais teriam sido as consequências? E aí agora eu vou me dirigir aos senhores donos da verdade e da virtude. Vamos às questões que importam. O presidente já mandou prender esse youtuber, já mandou bloquear as contas bancárias dele, já abriu inquérito de ofício contra esse rapaz. O Twitter e o youtuber já receberam ordem para cancelar as contas desse ofensor. O presidente já ordenou que esse youtuber seja desmonetizado até morrer de fome? E se esse youtuber tiver uma filhinha que precisa de cuidados especiais, o presidente já mandou tornar a vida dessa criança mais difícil? Porque foi exatamente isso que foi feito com o jornalista Alan dos Santos. E aí eu pergunto a você, dono da verdade e da virtude, qual é o político, candidato ou autoridade poderosa no Brasil que está disposto a conversar com o sujeito que acabou de ofendê-lo?
Está na hora da gente passar a dar os fatos às suas devidas proporções, antes que o debate sobre liberdade nesse país se transforme numa farsa ainda maior, uma mistura de pantomima com ideologia. Eu queria mostrar esse vídeo aqui também, deixa eu só pegar ele aqui, que retrata quem é o Lula e Cabral. Deixa eu ver esse aqui. Não, esquece. Ele é bom de comunidade. Não, mas ele é esporte não. É tênis. Você não treina, porra. Por que não tem jogo de tênis? Isso é esporte da burguesia, porra. Não é não, ele tem razão. Fica uma coisa bom. Porque, olha assim, Natação. a gente não pode andar na piscina. Por quê? Porque não abre pra população. Por que não é pra população? Não sei, eu vim aqui já perguntar. Dia que a imprensa vier aí, pegar o final de semana, essa porra fechada, o prejuízo político é infinitamente maior do que colocar dois guardas aí. Coloca dois guardas pra tomar conta. A gente acorda de manhã com o caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo meu aqui, que, se eu achar aqui, caveirão. Caveirão acordando. Não, na minha rua não. Não tem não, né? Não tem nego de metralhadora não. Tem, mas... Esse otário, pra fazer discurso de otário? Eu não participo. Eu não participo. Então... Está precisando. Onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, ó, tu é muito... Não me engana não. Ó, bota essa inteligência toda pra estudar, ô sacana. Eu vou pra escola sempre, Leandro. É tão bom cuidar dos pobres, eu acho que o Sérgio está fazendo isso com muito carinho. É o olhar fraterno, é o olhar generoso, sabe? É a pessoa trabalhar um pouco com o coração. O Sérgio é pura emoção, o Sérgio parece durão, mas eu já vi ele lá. Então, é esse que é o espalho dos pobres, né? Tava agredindo o menino, né, ali, e o menino, acho que da favela, acho, se não me engano, estava sendo agredido ali pelo Cabral, e ele fala que o Cabral é o cara dos pobres, amigo dos pobres, né? Infelizmente, é isso que a gente vê. E ele também, que estava ali também agredindo o rapaz, o menino também, que estava ali querendo ainda usar a piscina do clube. Ele não pôde usar a piscina do clube. Ou seja, ele botou seguranças lá para impedir que o menino fosse entrar no clube. Isso quando ele era presidente da República. Ou seja, esse é o espalho dos pobres, né? Então, é hora da gente começar a pensar um pouquinho. Quem realmente é o pai dos pobres? Será que é o Bolsonaro que está fazendo isso daqui, ó? Que eu vou mostrar agora para você também. Deixa eu achar o vídeo aqui. Aqui o vídeo. Deixa eu compartilhar de novo. Cheiro verde aqui, ó, no sertão cearense. Essa riqueza que vocês estão vendo aí é através das águas, meu filho, através da irrigação, ó. Olha a riqueza que chegou no sertão. Tem a parte aí que foi plantada agora, essa parte aqui já foi colhida, ali já vem plantando novamente. Essa parte aqui foi que colheram hoje já, ó. Essa parte aqui, ó, é para ser colhida já essa semana. O Ceará, pessoal, com a água, vai ser uma das grandes potências mundiais aí de produção de alimentos. É só alegria. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Nós estamos juntos. E até o próximo vídeo, viu, pessoal? Isso aqui, ó, a Globo não vai mostrar pra vocês, não. Mas aqui ninguém precisa de Rede Globo, não. Que a gente vem e mostra pra vocês, ó. A riqueza chega no Ceará, no Nordeste. Tá bom? Estamos juntos e misturados. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. Até o... Então é hora da gente começar a pensar nisso, né? Porque tem um que tá levando água para o Nordeste, levando plantações onde as pessoas possam plantar lá no Nordeste, né? Colher alimentos, até mesmo vender esses alimentos. Que agora tem a questão que você pode até mesmo vender esses alimentos, né? Eles podem vender os alimentos que eles produzem, né? Através dos projetos lá do governo federal. Ou seja, eles podem até mesmo plantar e vender. Ou seja, a agricultura crescendo cada vez mais lá no Nordeste, enquanto não tinha água, não podia fazer isso. E agora eles podem plantar, agora eles podem colher
Agora eles podem vender e ter dinheiro para pagar suas contas. Antigamente, na época do Lula, não tinha isso. Eles não tinham água para poder plantar. E hoje eles têm. Então é hora de a gente começar a acordar também para isso. Se o Nordeste está mudando, o Brasil inteiro está mudando. E isso é algo real. Só você olhar no site do IBGE para ver a diferença que está nesse governo de agora e governos antigos. Só isso. Simples. É simples assim. É hora da gente começar a entender. Se você é um dos 5% que ainda falta, vamos lá. Vamos mudar essa história. Se você está indeciso, pense melhor. Analise um pouquinho. Porque a gente analisando, a gente vê nos dois pontos. Um quer destruir a igreja, proibir você de ir à igreja, e outro quer defender a sua liberdade. Pensa nisso. Analisa um pouquinho. Porque a partir do momento que a gente analisa, a gente pensa, até mesmo a gente vê isso acontecer, né? Então é importante a gente entender o que a gente está vendo hoje, o que a gente pode ver amanhã. E o caminho que a gente vê amanhã é justamente o caminho onde a gente pode perder totalmente a nossa liberdade. E isso já vem acontecendo com diversos outros países. E isso é bem claro, isso é bem real. Então, quando a gente vê um político tentando saciar a nossa liberdade, que é o que vai acontecer, a gente precisa pensar, a gente precisa analisar. Se eu vou fazer o certo votando no Lula, se eu vou fazer o certo votando em Bolsonaro, a resposta está em nossas mãos. E eu acho que essa resposta depende de cada um de nós. Depende de você, que está indeciso e não sabe quem vai votar. Então, é hora de você entender tudo isso. É hora de começar a pesquisar, a entender quem realmente merece seu voto. Será que é o Lula? Será que é o Bolsonaro? Simples assim. Porque a partir do momento que a gente votar errado, já era. Não tem mais jeito. São 4 anos. 4 anos e pode ser até mais. Se o Lula voltar, ele vai ficar mais 8 anos aí e vai ser nunca mais. Ele vai fazer o mesmo sistema que o Maduro fez lá. Eleição independente. O que significa de eleição independente? Ele vai ficar para o resto da vida. Ele não vai sair mais de lá.